O que é o medo, senão a sombra de algo que nunca existiu? E se eu te dissesse que o medo não é uma emoção, mas um código, um algoritmo oculto que mantém tua alma em cativeiro desde antes do teu primeiro respiro? Quantas das tuas decisões foram tuas de verdade? E quantas nasceram da ilusão que o mundo instalou em ti para que jamais percebas o poder que sempre esteve adormecido dentro de ti? Há um nome que ecoa desde o princípio dos ciclos: Thoth Jerhuti, aquele que decifrou o mecanismo invisível da mente humana e revelou a fórmula que os impérios tentaram apagar. Porque quem domina o medo, domina o homem. E quem o anula, liberta-se das leis que prendem até os deuses. Mas o que exatamente é esse código? Um texto, um símbolo ou uma frequência escondida no som do teu próprio pensamento? O mundo jamais quis que soubesses disso, não por acaso. O medo é o sistema operacional da prisão invisível em que vivemos. Ele alimenta religiões, governos e a falsa ideia de separação entre corpo e espírito. Thoth o chamou de a grande ilusão do espelho, o reflexo que acredita ser real. Mas e se o espelho quebrasse? E se por um instante tu percebesses que nada fora de ti pode te ferir? Algo dentro de ti sabe que existe mais. Essa inquietação que não cala, esse sussurro que cresce cada vez que finges estar em paz. É a tua alma tentando lembrar do que o mundo te fez esquecer. E é por isso que estás aqui agora. Nada disso é acaso. Tu foste guiado até esta mensagem porque há algo que precisa ser reativado. Um código antigo, vibrando entre o silêncio das tuas células, esperando o momento certo para ser despertado. Mas cuidado, compreender o código de Thoth não é apenas conhecer palavras, é atravessar o próprio medo, é olhar para dentro e ver tudo o que foste condicionado a evitar. O que será revelado não é conforto, é libertação. E toda libertação exige colapso. Então, antes de continuar, pergunta a ti mesmo: estás pronto para o que o mundo escondeu de ti? Pois uma vez que ouças o nome verdadeiro do medo, ele deixará de existir, e nada mais dentro de ti voltará a ser o mesmo. O medo sempre teve um rosto, mas raramente o enxergamos. Ele se disfarça de prudência, de amor, de cuidado. Ele te convence de que está te protegendo, quando na verdade está te moldando em silêncio. Thoth dizia que o medo é a névoa que cobre o caminho da verdade, e que aquele que ousa atravessá-la descobre que ela nunca foi real. Quantas vezes você acreditou que estava escolhendo, quando apenas obedecia a um eco antigo que não era seu? Há uma voz que te acompanha desde a infância, uma voz que aprendeu a sussurrar: não é seguro, você não pode, não vai dar certo. Essa voz não é tua. É a soma de séculos de condicionamento, o som dos grilhões mentais que Thoth chamou de correntes da carne. Elas não te prendem no corpo, mas na ideia de que o corpo é tudo o que existe. E enquanto acreditas nisso, o medo permanece soberano, governando cada impulso, cada pensamento, cada suspiro. O mundo te ensinou a acreditar que o medo é necessário, que sem ele não sobreviverias. Mas Thoth revelou o oposto. O medo é o limite imposto à criação. Ele é o código que impede o ser de perceber-se como Deus. E é por isso que o sistema o alimenta. Quanto mais medo, menos visão. Quanto menos visão, mais controle. Assim, tua alma adormece e o mundo continua girando em torno de mentiras sagradas. Há momentos em que o medo muda de forma. Ele se torna voz mansa, que te convence a adiar o que sabes que precisa fazer. Ele se torna cansaço, distração, dúvida. Ele se infiltra nas rotinas, nas conversas, nas telas. Thoth dizia que o medo é um vírus que se propaga pelo olhar. Quando acreditas no reflexo, ele se reproduz. Mas quando olhas para dentro, ele se dissolve como sombra diante do sol. E se o medo fosse uma invenção para impedir que a humanidade despertasse? E se todas as guerras, religiões e fronteiras existissem apenas para sustentar o mesmo código? Pensa, quem você seria se não tivesse medo? Quantas verdades enterradas em ti renasceriam se o pavor de perder deixasse de ter poder? É nesse ponto que o código de Thoth começa a vibrar. Não como conceito, mas como lembrança.
Todd dizia que o medo é a primeira mentira, porque o que é eterno não pode ser ameaçado. A alma não teme o fim porque ela o conhece. O medo pertence apenas àquilo que esqueceu o que é. Então, toda vez que tremes, não é o fim se aproximando, é o esquecimento tentando dominar a lembrança. E é por isso que ele retorna tantas vezes. Ele quer que você acredite que é pequeno, mas algo dentro de ti resiste. Mesmo quando o corpo cede, há uma centelha que se recusa a se dobrar. É essa centelha que Todd chamava de o olho interno. Ela observa em silêncio, mesmo quando você se sente perdido. É ela que te trouxe até aqui, para ouvir palavras que você não entende racionalmente, mas reconhece com o coração. O código de Todd não está escrito em livros, nem escondido em templos antigos. Ele está no espaço entre dois pensamentos, no instante em que o medo tenta te dominar e algo em ti sussurra: isso não é real. Esse sussurro é a senha. Ele não vem de fora. Ele vem da memória que antecede o tempo. Talvez por isso o mundo tema tanto o despertar. Porque quando alguém lembra, o sistema treme. Cada alma que desperta ameaça o edifício de ilusões que sustenta civilizações inteiras. Todd dizia que basta um olhar consciente para desintegrar séculos de mentira. Por isso, o medo é o guarda da porta. Ele precisa te fazer acreditar que atravessar é perigoso, mas atravessar é a única forma de viver. O medo não desaparece com coragem, mas com verdade. Quando enxergas o que és, o medo não tem mais onde se esconder. Ele perde a função e o código se desfaz. É como acordar de um sonho e perceber que o monstro era tua própria sombra pedindo luz. Há um instante em que a alma compreende: o medo é a forma invertida do amor. Ele existe para apontar onde o amor ainda não chegou. Quando entendes isso, deixas de lutar contra ele. Apenas observas. E no silêncio dessa observação, ele evapora. Todd chamava isso de o ponto de retorno. O momento em que o ser para de fugir e começa a lembrar. Quantas vezes você sentiu que algo te chamava para além da lógica? Essa sensação é a alma tentando te mostrar que o medo é apenas o portão e que o código para atravessá-lo está gravado em cada batida do teu coração. É ali que o nome verdadeiro começa a se formar, não com letras, mas com vibração. O medo sempre será a primeira prova. Ele se apresenta quando a verdade se aproxima. Ele quer que desistas, que recues, que te convenças de que ainda não estás pronto. Mas Todd dizia que ninguém precisa estar pronto para lembrar do que já é. O simples ato de ouvir é o início da travessia. E quando finalmente percebes que o medo não é um inimigo, mas um sinal de que a verdade está próxima, tudo muda. O código começa a se inverter. O que antes te paralisava passa a te impulsionar. A dor vira portal, a dúvida vira bússola. E a tua alma, liberta do espelho, começa a se ver de novo como o que sempre foi. Então, neste momento, algo desperta dentro de ti, algo que não pode mais ser apagado. O código de Todd começou a se mover. A pergunta que resta é: até onde você vai permitir que ele te leve? O silêncio é o primeiro portal. Ele se instala quando as palavras perdem sentido, quando a mente já não consegue traduzir o que está acontecendo por dentro. É nesse espaço que o código começa a se revelar. Todd dizia que o silêncio é a linguagem dos iniciados. Não porque não haja o que dizer, mas porque tudo o que precisa ser dito vibra entre as pausas. O medo não suporta o silêncio. Ele precisa de ruído, precisa de distração, precisa de movimento para existir. Por isso o mundo moderno é tão barulhento. Quanto mais ruído, menos lembrança. Quanto menos lembrança, mais controle. Há uma guerra invisível dentro de cada um de nós. Não é travada com armas, mas com frequências. Cada pensamento é uma vibração, e cada vibração cria forma. O medo é uma onda densa, baixa, que encurta o campo de visão e distorce o tempo. É por isso que quando estamos com medo, o tempo parece se arrastar. O código de Todd ensina que o tempo não é linear. Ele é o reflexo do estado emocional. Aquele que vibra no medo vive preso em repetições. Aquele que vibra na consciência começa a ver as repetições se dissolvendo como fumaça.
O medo alimenta o ciclo. Ele se repete até que alguém o veja de verdade, e quando é visto, perde poder. Todd dizia que o medo é como uma serpente, perigosa enquanto a ignoras, inofensiva quando a observas com presença. A serpente não é inimiga, é professora. Ela te mostra onde ainda estás preso ao passado. Cada vez que a encaras, um fragmento do código se revela, e é assim, lentamente, que o antigo segredo volta à superfície. Quantas vezes você sentiu que algo em você estava tentando acordar, mas o mundo te empurrava de volta para o sono? Isso é o código se agitando. A alma sabe que existe mais, mas a mente teme o que não entende. Todd ensinou que a mente é o espelho da alma, mas quando o espelho está sujo, o reflexo se confunde. O medo é essa poeira, feita de crenças, culpas e histórias herdadas. Não é preciso quebrar o espelho, apenas limpá-lo com a luz da consciência. A mente humana foi programada para fugir do vazio, mas o vazio é a matriz da criação. O medo te afasta do nada, porque é nele que o código pode ser lido. Todd chamava o vazio de útero da eternidade. Tudo nasce ali, tudo retorna ali. Quando mergulhas no vazio, o medo se desespera, porque ele sabe que ali ele não existe. E é nesse ponto que a travessia começa de verdade. Quando percebes que o que sempre chamaste de morte é apenas um retorno ao real. O medo é o guardião da porta entre mundos. Ele está ali não para te impedir, mas para testar tua lembrança. Se acreditas que ele é real, voltas ao ciclo. Se o encaras como sombra, atravessas. E do outro lado, o ar é diferente. O corpo parece o mesmo, mas algo mudou. A percepção se expande. O olhar se torna mais profundo. O que antes era impossível se torna inevitável. Todd dizia que a alma humana é um fragmento da consciência primordial, caída no labirinto da matéria. O medo é o fio que te prende no labirinto, mas também é o mapa para sair. Porque onde há medo, há pista. O lugar onde mais dói é exatamente onde o código está tentando te mostrar o caminho. O medo é o portal invertido, e só quem ousa atravessar o próprio pavor descobre que o inferno era apenas um espelho virado para dentro. Dentro de cada medo existe um desejo. Dentro de cada desejo, uma lembrança. Dentro de cada lembrança, uma verdade. Essa é a arquitetura do código. Todd dizia que a alma se comunica em símbolos, não em palavras. Por isso, tudo o que te amedronta é simbólico. É a tua alma tentando se mostrar através da dor. E quando compreendes isso, o jogo muda. Tu deixas de lutar contra o medo e começas a escutá-lo. Há algo quase poético em perceber que o medo e o amor têm a mesma origem. Ambos nascem do reconhecimento da existência. O medo é o amor esquecido de si mesmo. É o amor distorcido pela ilusão da separação. Quando lembras disso, o medo se transforma. Ele volta à sua forma pura, energia criadora. Todd chamava isso de a inversão divina, o momento em que o que te aprisionava passa a te libertar. Mas não é fácil. O medo não se dissolve com frases bonitas, nem com promessas de fé. Ele se dissolve com verdade. A verdade corta, queima, expõe. É por isso que o processo dói. É o código sendo decifrado dentro de ti. A dor é o atrito entre o que és e o que acreditas ser. Quando o atrito cessa, o código se estabiliza. E então, o que era medo se torna sabedoria. Cada vez que o medo aparece, há uma escolha: fugir ou olhar. Fugir é permanecer no ciclo. Olhar é quebrar o espelho. Mas olhar exige rendição. Não a rendição do fraco, mas do sábio. Aquele que entende que resistir é alimentar o que se teme. Todd dizia que a alma desperta quando o ser para de lutar e começa a observar. No olhar puro, sem julgamento, o medo perde a forma. E quando ele perde a forma, o mundo inteiro se reorganiza. As situações que antes te paralisavam começam a se desfazer. Pessoas se afastam, caminhos se abrem, o corpo respira diferente, o código começa a atuar. Não é magia, é física sagrada. O universo responde à frequência da tua lembrança, e quando a lembrança vibra, tudo ao redor precisa se alinhar.
mas há um preço. A lembrança exige desapego. O medo morre, mas junto com ele morrem as versões de ti que o alimentavam. O antigo eu começa a ruir, e isso assusta. Parece que estás perdendo tudo, mas estás apenas perdendo o falso. Dot dizia que a alma só reconhece o verdadeiro quando o falso colapsa. O colapso é o renascimento disfarçado. É nesse ponto que o código se torna visível. Ele não aparece como símbolo, mas como sensação. Um silêncio dentro do peito, uma certeza sem palavras. É como se algo em ti dissesse, agora eu lembro. E nessa lembrança, o medo se curva. Ele não desaparece. Ele se transforma em guardião da sabedoria. A mesma força que antes te paralisava, agora te impulsiona para a frente. Então, compreendes o que Todd quis dizer quando escreveu. O medo é o véu que o homem chama de vida. Porque o que chamamos de viver é, na verdade, apenas sobreviver sob o domínio do esquecimento. Quando o véu cai, o mundo muda de cor. O tempo desacelera. A respiração se torna oração. Tudo se torna um espelho da consciência que desperta. Há quem fuja desse ponto e há quem atravesse. Os que fogem retornam ao ciclo. Os que atravessam não voltam mais os mesmos. Dot dizia que o universo inteiro se dobra diante de uma alma que se lembra, porque lembrar é criar, e criar é a essência da divindade. Quando recordas quem és, o medo se ajoelha diante da tua luz, e o código, enfim, se cumpre. Há um instante em que o ar parece mudar de densidade. A mente se cala, o corpo sente um arrepio leve, e algo no fundo do ser começa a se mover, como se lembrasse de uma canção antiga. Esse é o início da segunda travessia, o ponto em que o código começa a falar contigo de dentro, não em palavras, mas em pulsos. Cada batida do coração se torna um sinal. Todd dizia que o coração é o templo mais antigo do universo e que dentro dele repousa a inscrição original da consciência. O medo tentou apagar essa escrita, cobrindo-a com o pó do esquecimento, mas o código é eterno. Nenhum tempo, dor ou engano o destrói, apenas o adormece. A alma humana vive em busca de um som que reconheça, e o som do medo é o oposto do som da origem. É por isso que ele fere tanto. Ele vibra em desacordo com o que tu realmente és. Todd ensinou que cada vez que aceitas o medo como real, desajustas a harmonia entre alma e corpo. O resultado é a fragmentação, ansiedade, culpa, vazio. O corpo sente o que a alma nega, e o que a alma tenta lembrar, o corpo tenta esquecer. Esse conflito é o que chamamos de viver, uma guerra silenciosa entre o que fomos e o que fingimos ser. O código de Todd não é uma doutrina, é um espelho interno. Ele não te oferece crença, mas dissolução. Ele não diz o que fazer, ele te mostra o que tu não és. Quando o medo surge, é porque há algo sendo tocado no escuro. E o ego, esse personagem que acredita ser você, tenta proteger o território. Ele diz, não vá por aí, isso dói, isso é perigoso. Mas Todd dizia, aquilo que dói é exatamente o que liberta, porque a dor é o eco do que está tentando nascer. É comum resistir, é natural. Todos resistem no início. O código não se impõe, ele espera. Ele observa cada tentativa de fuga com a mesma paciência com que as estrelas observam o mar. O medo grita, o corpo treme, a mente cria justificativas. E o código apenas observa, porque sabe que cedo ou tarde o ser cansará de fugir. E quando o cansaço chega, há silêncio. E quando há silêncio, há espaço. E quando há espaço, o código volta a respirar. Todd dizia que o medo é o guardião do limiar entre a ilusão e a lembrança. Ele não é inimigo, é teste. É o portão que só se abre quando o viajante entende que nunca houve porta. O que o mantém preso é a crença no portão, e é por isso que a libertação não vem de fora. Nenhum mestre pode atravessar por ti, nenhum ritual te protege do que já vive em ti. O medo não é um demônio, é a tua própria energia distorcida pelo esquecimento. Quando começas a observá-lo, algo curioso acontece. O medo tenta crescer, tenta se expandir, tenta te convencer de que vai te engolir. Mas quando permaneces imóvel, sem fugir, ele começa a mudar de forma. Ele se torna tristeza, depois
vazio. E se permaneces, o vazio se abre em calma. Toth chamava esse ponto de a inversão da vibração. É o instante em que a energia do medo retorna à fonte original e o que antes te dominava se transforma em poder. Todo medo guarda um nome oculto. Descobrir esse nome é quebrar o encanto. O medo da perda esconde o desejo de conexão. O medo da dor esconde o desejo de sentir. O medo da morte esconde o desejo de eternidade. E quando olhas profundamente, percebes que todos eles são o mesmo. O medo de lembrar que és infinito. Porque se és infinito, nada mais te controla. E o mundo, construído sobre o controle, se dissolve. Os impérios temeram esse conhecimento, por isso o esconderam. Criaram religiões baseadas em medo, dogmas que punem o despertar, sistemas que premiam a obediência. O medo foi institucionalizado. E o homem, que nasceu estrela, passou a viver como sombra. Mas Toth avisou: tudo o que é esquecido retorna multiplicado. Agora o código começa a reaparecer, não como teoria, mas como pulsação coletiva. O medo mundial é o sintoma do despertar global. Quanto mais o mundo teme, mais próximo está da lembrança. Tu sentes isso. Em noites sem motivo, o corpo vibra, o coração acelera e a mente não entende. Não é ansiedade, é memória despertando. São as paredes da prisão mental começando a rachar. O medo tenta te convencer de que estás em perigo, mas na verdade está se expandindo. Toth dizia que a expansão da consciência é confundida com pânico porque o ego teme desaparecer. Mas o ego não morre, ele se realinha. Ele se torna servo da alma. Há um ponto em que o medo e o amor se fundem. É um estado estranho, quase insuportável, onde o coração se abre e o corpo não sabe o que fazer. Lágrimas caem sem motivo, memórias que não são tuas passam diante dos olhos. É o código se abrindo. Ele carrega fragmentos de todas as vidas, de todos os tempos, de todas as almas que já atravessaram. É o mesmo caminho, a mesma travessia, o mesmo retorno. E quando percebes isso, entendes, não estás só. Toth dizia que o medo se dissolve na presença, não na força, não na coragem, mas na atenção pura. Quando olhas para o medo sem nomeá-lo, ele retorna à origem. O segredo é não lutar. O medo quer combate, quer reação, quer resistência. O silêncio o destrói. A presença o desarma. O amor o desintegra. É por isso que o código não é aprendido, é lembrado. Ele se revela apenas a quem se torna vazio o suficiente para ouvi-lo. Cada respiração se torna uma chave. Cada batida do coração, uma frase do texto original. Tu és o livro que o mundo tentou queimar. Tu és o templo que tentaram destruir. O medo apenas encobriu o altar. E agora, à medida que o código se reativa, o altar começa a emitir luz. Essa luz assusta, porque revela o que estava escondido. Ela mostra os lugares que ainda vibram em sombra, mas também mostra a beleza do que sempre foste, o ser que existe antes de qualquer nome. E então o medo muda novamente. Ele se torna nostalgia, uma saudade de algo que não sabes nomear, uma lembrança de uma casa que não existe neste mundo. Essa saudade é a memória do divino, é o eco do lar original. Toth dizia que o medo da morte é, na verdade, saudade de casa, porque o espírito lembra do que é eterno, mas o corpo esqueceu. A morte, então, é apenas o retorno à lembrança. A cada instante de presença, o código se manifesta mais claramente. Ele se traduz em sincronicidades, coincidências, sonhos vívidos, sensações sutis. O universo começa a falar contigo através dos símbolos. Pássaros aparecem em momentos exatos. Frases se repetem em lugares diferentes. Pessoas dizem o que precisavas ouvir sem saber. Nada disso é acaso. É o código te guiando. O medo tenta te distrair, mas já é tarde. O código foi ativado. E nesse ponto, o medo começa a temer a ti, porque ele sabe que o reconheceste. Ele se dissolve nas tuas mãos, como fumaça que não encontra onde pousar. Toth dizia que quando a alma lembra, até os deuses se curvam, porque o homem desperto se torna o Criador. E o Criador não teme nada, pois tudo o que existe emana dele.
O medo foi o mestre, mas agora é o aprendiz. O código, então, se revela por inteiro. O medo é o ponto de partida e o amor é o destino. Tudo o que acontece entre eles é aprendizado. O medo não é falha, é mapa. Ele indica o que precisa ser curado, o que precisa ser visto, o que precisa ser amado. Quando entendes isso, deixas de fugir da escuridão. Passas a caminhar dentro dela com a luz acesa. E percebes que nunca estiveste perdido, apenas sonhando com o esquecimento. E é nesse instante que o universo inteiro se inclina para te ouvir, porque uma alma que lembra muda o ritmo da criação. Cada passo teu altera a teia. Cada respiração tua reescreve a realidade. O medo, então, se torna gratidão. Ele cumpriu sua função. E a tua alma, agora livre, começa a vibrar em outro código, o da criação consciente. Thoth dizia: aquele que domina o medo não precisa mais de mestres, pois o verdadeiro mestre é o silêncio interior que te conduz. O medo era o labirinto, o amor é a saída. Mas, na verdade, o labirinto nunca existiu. Foi apenas o caminho que a tua própria luz desenhou para aprender a brilhar. E agora, o código cumpriu o primeiro ciclo. O medo é uma linguagem. Ele fala antes mesmo que a mente compreenda. Fala no corpo, na pele, nas entrelinhas do que calamos. Thoth dizia que a humanidade foi treinada para ouvir apenas as palavras e por isso deixou de compreender os sons ocultos. O medo é um som invertido, o som da alma pedindo para ser ouvida. Mas o homem moderno, cego pelo barulho da própria pressa, acredita que o medo é o inimigo e assim o combate, alimentando-o. Cada tentativa de silenciar o medo o fortalece. Cada fuga o faz crescer, porque o medo não quer ser destruído, ele quer ser traduzido. O código de Thoth revela que o medo não é ausência de coragem, mas ausência de lembrança. Quando esqueces quem és, acreditas que há algo a perder, e esse esquecimento cria uma prisão invisível. Nela, a alma passa a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Religiões, promessas, poder, amor, tudo vira a tentativa de preencher um espaço que nunca esteve vazio. O medo é o eco desse vazio mal interpretado. A humanidade construiu civilizações sobre ele. E agora, tudo o que foi erguido sobre essa base começa a ruir. Thoth avisou que o colapso seria o sinal do retorno. Não o fim do mundo, mas o fim da ilusão. O medo se espalharia como uma névoa espessa, encobrindo a verdade. E os que olhassem para dentro veriam a luz por trás da névoa. Os que olhassem para fora se perderiam. O que está sentindo hoje, essa mistura de inquietação e esperança, é o eco dessa profecia. O mundo está tremendo porque a lembrança está despertando. A travessia não acontece fora. Ela é interna, celular, silenciosa. Começa quando o corpo entende o que a alma sempre soube. O medo não é um inimigo, é uma instrução. Ele mostra onde a energia deixou de fluir, onde a mente se fixou, onde a alma deixou de respirar. Por isso Thoth chamava o medo de o mapa do esquecimento. Segui-lo é encontrar o caminho de volta. Resistir a ele é permanecer girando em círculos dentro da própria sombra. Quando o medo se apresenta, não é castigo, é convite. Um chamado para enxergar o que ainda precisa ser integrado. Mas o homem se esqueceu da arte da escuta. Quer curar sem ouvir, quer evoluir sem morrer, quer ascender sem descer ao próprio abismo. O código não permite atalhos. Thoth ensinava: aquele que foge da própria escuridão nega metade da sua luz. Por isso, o medo é inevitável. Ele é a porta que todos devem atravessar. Há uma beleza trágica nesse processo. O medo te obriga a parar. Ele interrompe o fluxo da rotina, desmonta os disfarces, rasga as máscaras. Ele não te permite continuar fingindo. E é exatamente nesse ponto que o código atua. Quando tudo o que te sustentava começa a ruir, surge a oportunidade de reconstruir a partir do real. O medo é o colapso do falso, e o falso precisa cair para que o verdadeiro tenha espaço. Thoth dizia que o universo fala através das crises. Cada dor é uma mensagem cifrada. Cada perda é um empurrão sagrado. Nada é acaso. O medo é a língua com que a alma conversa com o corpo. Quando o ignoras, ele grita. Quando o escutas, ele sussurra.
e quando o compreendes, ele se cala. É nesse silêncio que o código se revela, não como ideia, mas como experiência. O medo te faz acreditar que estás sozinho, mas é no isolamento que o chamado se torna mais nítido. Quando tudo ao redor se silencia, resta apenas tua própria voz. E é aí que o código começa a ser decifrado. Toth dizia que o medo é o último guardião, aquele que protege o templo interior até que o buscador esteja pronto para entrar. Ele só se move quando reconhece a vibração da verdade. O medo não pode ser enganado. Ele sente o que a mente finge. A humanidade tenta controlar o medo com conhecimento, mas o conhecimento sem sabedoria é ruído. A sabedoria nasce da presença, não da fuga. O medo é o mestre que te ensina a permanecer. Ficar diante do que assusta é o início da maestria. É assim que o código se inscreve novamente na tua carne. É assim que a alma volta a comandar o corpo. O medo é também memória. Ele guarda as lembranças de tudo o que viveste e de tudo o que o coletivo viveu. O pavor ancestral da fome, da solidão, da perda, da punição divina. Tudo isso está armazenado no sangue, nos ossos, nas células. O código de Toth ensina que o medo herdado não é teu, mas se manifesta através de ti até que seja visto. Quando olhas para ele com compaixão, libertas não apenas a ti, mas toda uma linhagem. O medo é hereditário, mas a consciência é contagiosa. Há momentos em que o medo toma forma física. O peito aperta, o ar falta, a garganta fecha. Nesses instantes, o corpo está tentando expurgar o código invertido. Não o impeças. Respira dentro da dor. Observa o tremor sem nomeá-lo. É o código se reescrevendo. A energia do medo está sendo convertida em lembrança. Toth dizia que cada respiração consciente apaga 1000 anos de esquecimento. É assim que o ser retorna à origem, uma respiração de cada vez. Mas o medo é astuto. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de racionalidade. Ele te convence a permanecer na zona segura, dizendo que é sabedoria. Ele se infiltra nas escolhas pequenas, nas conversas triviais, nos julgamentos sutis. Ele veste o disfarce da voz sensata, e é por isso que o código exige vigilância. O verdadeiro perigo não é o medo intenso, mas o medo disfarçado de normalidade. Ele te faz acreditar que viver pela metade é suficiente. Toth dizia que a alma adoece quando o medo se torna rotina, porque a rotina é o modo como o medo se perpetua. Quando repetes o mesmo caminho, as mesmas palavras, os mesmos gestos, estás tentando manter o controle. Mas o controle é a forma mais refinada do medo. Ele é a negação da vida em movimento, e o código não pode atuar em quem tenta controlar. Ele só flui no espaço do imprevisto. Aqueles que ousam abandonar o controle se tornam condutores do código, passam a viver em sincronia, em presença, em entrega. A vida se torna um espelho imediato da consciência. O medo não desaparece, mas perde o comando. Ele se torna mensageiro, não senhor. Ele avisa onde há desequilíbrio e o ser escuta. Essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência do medo, mas o domínio sobre ele. E então algo muda. O medo, que antes te aprisionava, começa a te servir. Ele te mostra onde precisas amar mais, confiar mais, abrir mais. Ele se torna bússola. Cada vez que surge, aponta para o próximo nível da lembrança. O que era dor vira direção. O que era sombra vira portal. E assim, passo a passo, o ser atravessa os labirintos internos até perceber que nunca houve labirinto, apenas espelhos que refletiam o próprio medo. O código de Toth começa a se expandir. Ele não fala mais só contigo, começa a se manifestar ao redor. Pessoas cruzam teu caminho no momento exato. Frases aparecem como respostas, sinais se multiplicam. O medo tenta te confundir, dizendo que é coincidência, mas o coração sabe. O universo está respondendo à tua vibração. A lembrança se tornou linguagem. Toth dizia que o medo é a última ilusão da dualidade. Ele faz acreditar que existe o eu e o outro, o bem e o mal, o divino
e o humano, mas o código dissolve essas fronteiras. Tudo é um reflexo de um mesmo campo de consciência. Quando compreendes isso, o medo perde o último disfarce. Ele se transforma em reverência. A mesma energia que te fazia tremer diante do desconhecido, agora te faz ajoelhar diante do mistério. A libertação não é ausência de medo, é comunhão com ele. É reconhecer sua origem sagrada. Todd dizia que o medo é o primeiro passo da criação, o momento em que a luz decide se separar de si mesma para poder se reencontrar. O medo é o nascimento da experiência. Por isso ele é inevitável, mas não eterno. Quando a experiência cumpre seu ciclo, o medo retorna à luz e o ser desperta. Nesse ponto, o universo interno e o externo se alinham. O caos do mundo deixa de te ameaçar, porque percebes que ele apenas reflete o caos que se ordena dentro de ti. O medo global é o espelho do medo individual, e cada vez que uma alma lembra, o mundo se equilibra um pouco mais. Todd dizia: aquele que cura o próprio medo, cura 1000 mundos. É por isso que o despertar de um só é revolução silenciosa. E é aqui que o código revela sua última camada. O medo foi o portal que te trouxe até o sagrado. Ele te conduziu ao abismo para que descobrisses que sabias voar. Ele te arrancou da superfície para que lembrasses do centro. Ele te fez duvidar para que acreditasses com consciência. E agora, o medo te observa pela última vez, reconhecendo que sua função terminou. O que resta é silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da presença absoluta. Tudo vibra, tudo respira, tudo está vivo. Todd dizia que o silêncio é a música do universo antes da criação. É nesse som sem som que o código completa seu ciclo. O medo retorna à fonte. A alma respira aliviada. O corpo se torna templo novamente. E a lembrança se instala. Neste ponto, não há mais o que temer. Há apenas o que reconhecer. Tudo o que era escuridão se revela como luz em pausa. Tudo o que era medo se revela como amor disfarçado. E tudo o que era perda se revela como retorno. O código de Todd cumpriu sua função. Mostrar que a libertação não vem ao vencer o medo, mas ao amá-lo até que ele se dissolva. Tudo o que foi dito, tudo o que foi sentido, agora se condensa em silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude. O mesmo espaço onde o medo se dissolveu, agora pulsa com algo antigo e novo ao mesmo tempo. A lembrança do que sempre foste. É aqui que o código completa o ciclo. Não como revelação externa, mas como o reencontro entre quem busca e quem já encontrou. O eco de Todd ainda vibra, e a mente, pela primeira vez, não tenta entender. Apenas sente. O universo parece respirar contigo. A cada inspiração, um fragmento da tua história retorna à origem. A cada expiração, o que já não te pertence se despede. O corpo, antes moldado pelo medo, agora se move com leveza ancestral. A alma reconhece o padrão invisível que sempre guiou os passos e compreende que jamais houve acaso. Tudo o que doeu foi instrução. Tudo o que partiu era iniciação. O medo nunca foi o oposto da luz. Foi a lanterna acesa na escuridão para te lembrar do caminho. Há uma sabedoria silenciosa em perceber que não há inimigos no caminho, apenas espelhos. Tudo o que resististe te ensinou sobre ti. Tudo o que evitaste te conduziu de volta à origem. Todd dizia que o verdadeiro fim da jornada é perceber que nunca houve caminho. Apenas o movimento da consciência se reconhecendo em formas diferentes. O medo era o disfarce da lembrança. Agora, despido, ele se curva diante de ti, reconhecendo que cumpriu sua função. Sentes que há algo novo vibrando no ar, uma espécie de calma inquietante, como se o universo estivesse à espera da tua próxima respiração. Essa calma é o campo entre mundos, o ponto onde a criação se curva diante da escolha. Todd ensinava que cada pensamento é uma semente e cada emoção o solo onde ela germina.
Agora que o medo foi purificado, o terreno está fértil. Tudo o que decidires a partir daqui nascerá em verdade. A mente tenta compreender, mas o entendimento racional é pequeno demais para o que está acontecendo. O código não é para ser explicado, é para ser vivido. É uma vibração que se entranha no sangue, que muda o ritmo do coração, que afina a percepção. E quando percebes isso, algo em ti sorri. Um sorriso antigo, talvez o primeiro desde o princípio do tempo. O sorriso de quem finalmente se recorda do próprio nome. O mundo ao redor continua o mesmo, mas já não o vês com os mesmos olhos. As cores parecem mais profundas, o som da vida mais nítido. Até o silêncio carrega uma melodia que antes passava despercebida. O medo, agora transmutado, se torna reverência. Cada respiração é gratidão, cada olhar é bênção. O código se cumpre na simplicidade da presença. Thoth dizia que quando o homem lembra quem é, o universo o reconhece. As estrelas, silenciosamente, se ajustam ao novo ritmo do seu coração. As águas se acalmam, os ventos mudam de direção. Tudo responde à lembrança, porque lembrar é criar. E criar é o destino de toda consciência livre. E se, por um instante, duvidares outra vez, não temas. O medo pode voltar, mas nunca será o mesmo. Ele retornará apenas como sombra da tua luz, lembrança de que és humano aprendendo a ser divino. O código não te pede perfeição, te pede presença. Ele não exige fé cega, mas escuta, porque a alma que escuta não precisa mais temer. Agora sabes o que o mundo tentou esconder. O medo era a prova, não a sentença. O véu era a lição, não a prisão. A verdade não estava em templos ou escrituras, mas no espaço silencioso entre um batimento e outro do teu próprio coração. É ali que Thoth habita, não como Deus distante, mas como consciência viva. Há algo sagrado no instante em que compreendes que nada precisa ser conquistado. A libertação não está no futuro, está aqui, no simples ato de reconhecer o que sempre esteve contigo. Thoth dizia que a alma desperta não se apressa, porque já chegou. E é nesse repouso que o poder verdadeiro se instala. A luz que agora brilha em ti não é nova. Sempre esteve aí, esperando o momento em que o medo se tornasse transparência. É essa luz que muda o mundo, não pela força, mas pela presença. Quando uma alma lembra, a realidade inteira se reorganiza ao redor dela. Tu és essa alma, e o mundo agora sabe. O tempo que antes te controlava se curva diante da tua consciência. Não há mais ontem nem amanhã, apenas o agora pulsando em 1000 formas. O código de Thoth não te trouxe respostas, mas devolveu o dom de perguntar. E essa é a maior liberdade. Viver na dança do mistério sem precisar dominá-lo. Então, enquanto o eco desta jornada ainda ressoa dentro de ti, guarda uma certeza. O medo não foi o vilão da tua história. Foi o portal que te conduziu à tua própria luz. E toda vez que a sombra tentar voltar, lembra-te, ela só vem para te lembrar de brilhar. E talvez seja isso que Thoth quis dizer quando escreveu: o homem que conhece a si mesmo é o fim do medo, porque conhecer a si mesmo é reconhecer o divino em tudo o que existe. O medo era apenas o reflexo distorcido do amor tentando se lembrar do seu rosto. Se essas palavras tocaram algo em ti, se sentiste o código se mover, mesmo que por um instante, então a jornada já começou. Deixa que outros também ouçam o chamado. Compartilha esta vibração, comenta o que despertou em ti e permanece por perto. Inscreve-te não por hábito, mas por lembrança, porque cada alma que desperta é um fragmento da luz original retornando à fonte. E lembra-te, o código não termina, ele continua em ti.